Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Antes de iniciar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, te adorando e buscando a Tua bênção para esta manhã, quando vamos abrir a Tua palavra para estudar o capítulo 4 de Daniel. Que o Espírito Santo abra nossa mente para entendermos as verdades que o Senhor quer nos ensinar. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, e que o Teu Santo Espírito conforte, console, e que o Senhor responda às orações do Teu povo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Queridos, hoje vamos dar continuidade às profecias de Daniel, desvendando as profecias de Daniel. Hoje nós vamos estudar com vocês o capítulo 4 de Daniel. Antes de iniciar, eu convido você para que, se você ainda não se inscreveu no canal, no nosso canal do YouTube, que você se inscreva e que você nos ajude a espalhar a mensagem da salvação. Ao se inscrever e compartilhar, você está ajudando a pregar o Evangelho e preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Vamos neste momento abrir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Esse capítulo 4 de Daniel nos mostra, nos convence de como é difícil se perder. Sim, é isso mesmo, meu querido irmão, minha querida irmã. A Bíblia nos mostra como é difícil se perder. Porque o amor de Deus nos busca, o amor de Deus nos persegue, o amor de Deus corre atrás de nós. E nós temos que insistir muito em rejeitar, em desprezar o amor de Deus, em fugir de Deus. Deus insiste incansavelmente em nos salvar, é a graça divina. O capítulo 4 de Daniel nos prova este amor incansável e constante de Deus em buscar salvar o pecador. O capítulo 4 de Daniel é o único que não foi escrito pelo profeta Daniel. Foi escrito pelo próprio rei Nabucodonosor. Quando uma pessoa entrega sua vida a Jesus, ele é compelido, ele é impulsionado a partilhar com os outros sobre o gozo e alegria da salvação. Nabucodonosor foi transformado de tal maneira que não podia se conter, não podia manter o silêncio. Essa é a história de um rei prepotente, de um rei que humildemente se ajoelhou diante do Deus de Israel e reconheceu-o como Senhor dos céus e da terra. A conversão de Nabucodonosor é um testemunho vivo da persistência do amor de Deus e confirma a verdade de que é difícil se perder, porque existe a graça divina que nos persegue. Oh, quantos anos! Cerca de 35 anos, mais ou menos, Deus perseguiu este rei Nabucodonosor com a sua graça, com o seu amor, dando sonhos. E, queridos, Deus o alcançou. A graça divina alcançou este rei Nabucodonosor porque ele finalmente se rendeu a Jesus Cristo. O pecador que quer fugir do amor de Deus, ele precisa desesperadamente fugir como uma presa foge do cão de caça. Mas, no momento em que este pecador que está fugindo do amor de Deus, no momento em que ele cansado, exausto, parar, ele vai ouvir os sons dos passos do amor e da graça divinos em seu encalço. Se o pecador realmente não quiser ser apanhado pelo amor de Deus, ele tem que continuar fugindo e fugindo por anos e muitos anos, porque o amor de Deus nos persegue. Não é fácil se perder, meu querido irmão, porque existe a graça divina. A conversão do rei Nabucodonosor ocorreu quando ele tinha mais ou menos 60 anos de idade. Daniel estava convivendo com o rei cerca de 35 anos. Jesus contou-nos 3 parábolas.
E nestas 3 parábolas contadas por Jesus, ele ilustra o amor, a graça que nos persegue, que insiste em nos salvar. A primeira destas 3 parábolas é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. E então, a parábola do filho perdido. Estas 3 parábolas estão em Lucas capítulo 15. E, queridos, as 3 parábolas confirmam a verdade de que é difícil se perder, porque a graça divina nos procura, a graça divina nos alcança. A ovelha foi encontrada. A dracma perdida foi achada dentro de casa. E o filho perdido voltou para a casa do pai. As 3 parábolas ilustram 3 diferentes classes de pecadores. A ovelha perdida ilustra aqueles pecadores que conhecem o amor de Deus. A ovelha perdida conhecia o amor do pastor. Sabia que estava perdida e podia balir alto para que fosse ouvida, mas não podia voltar sozinha. Não conhecia o caminho para voltar sozinha. Ela precisou ser buscada, carregada nos braços com carinho. A dracma perdida, queridos, ela não conhecia o amor da sua proprietária, da sua dona, e não sabia que estava perdida. A dracma perdida não tinha consciência da sua condição, mas ela foi achada sem fazer nada. O encontrá-la foi uma iniciativa inteiramente da sua proprietária. E finalmente o filho perdido, conhecido também como filho pródigo, conhecia o amor do pai, sabia que estava perdido e conhecia o caminho de volta. As recordações do lar paterno e as memórias do amor do pai constrangeram, impulsionaram aquele jovem a voltar para casa, para os braços do pai. Essas 3 parábolas ilustram o fato de que não existe nenhum pecador sem esperança. Por pior que seja a situação do pecador, existe esperança de salvação. No livro Parábolas de Jesus, na página 206, nós lemos um pensamento inspirado por Deus. Ali diz assim: jamais é proferida uma oração, por vacilante que seja, jamais uma lágrima é vertida, por mais secreta, e jamais alimentado um sincero anelo de Deus, embora débil, que o Espírito de Deus não saia a satisfazê-lo. Antes mesmo de ser pronunciada a oração, ou expresso o desejo do coração, sai graça de Jesus Cristo para juntar-se à graça que opera na alma humana. Parábolas de Jesus, página 206. Deus ouve cada gemido, Deus vê cada lágrima, Deus atende cada pedido. Queridos, o rei Nabucodonosor decidiu dar o seu testemunho pessoal. Quando Jesus Cristo entra no coração, nasce dentro do pecador o desejo, o anelo de partilhar Jesus. Contar aos outros quão precioso é o Salvador Jesus. Abra sua Bíblia e vamos ler então Daniel capítulo 4 e o verso 1. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Aqui está a iniciativa do rei Nabucodonosor testemunhar. Jesus quer que você e eu testemunhemos. Testemunhas de Jesus Cristo. Verso 2 diz: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Tantas maravilhas, milagres, Deus operou na vida de Nabucodonosor que ele disse: eu não posso ficar calado, eu tenho que contar. Por isso ele começa escrevendo: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Queridos, aquele que experimenta o amor de Deus não consegue se calar, porque o próprio Jesus falou
em Mateus capítulo 12, verso 34, daquilo que estiver cheio o coração, daquilo que existe em abundância no coração, disso a boca vai falar. Queridos, nós temos que anunciar aquilo que Jesus fez por nós. Você tem uma experiência com Jesus para contar para os outros? Ou você não tem nenhuma experiência dos milagres e do poder de Jesus Cristo na sua vida? A palavra de Deus diz na primeira carta de João, capítulo 1, e o verso 1 e 3, ali nós lemos o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João capítulo 1, verso 1 e verso 3. Queridos, isso é o testemunho pessoal do profeta João. Nós temos que ter um testemunho a dar. Jesus fez muitas coisas na minha vida. Eu tenho que revelar, eu tenho que enaltecer esse Deus que se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. O testemunho pessoal é algo espontâneo, porque flui de um coração convertido e agradecido a Deus. Como testemunhas de Jesus, cumpre-nos dizer o que sabemos, o que nós temos visto e ouvido e sentido. Se estivermos a seguir a Jesus, passo a passo, havemos de ter qualquer coisa bem positiva para contar acerca da maneira por que nos tem conduzido. Podemos dizer como lhe temos provado as promessas e achado fiéis. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Jesus Cristo. Isso está no livro Serviço Cristão, página 17. E ainda no livro Serviço Cristão, página 118, diz assim: mal está uma pessoa convertida, nasce dentro dela o desejo de tornar conhecido de outros que precioso amigo encontrou em Jesus. Mal uma pessoa está convertida e nasce dentro dela o desejo de contar para os outros quão precioso amigo encontrou em Jesus. Serviço Cristão, página 118. Queridos, aqui no capítulo 4, versos 4 a 8, temos então o testemunho de Nabucodonosor. Leia comigo, capítulo 4 de Daniel e os versos 4 em diante. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho. Deus se comunicou com Nabucodonosor através de sonhos, porque ele cria nos sonhos. Tive um sonho e que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me perturbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Parece que está acontecendo o mesmo que aconteceu lá em Daniel capítulo 2. Só que em Daniel capítulo 2, o rei Nabucodonosor não se lembrava do sonho. Mas agora, no capítulo 4, ele teve um sonho e se lembrava do sonho, mas queria saber a interpretação. E lançou mão dos sábios, dos feiticeiros, dos encantadores, dos magos, dos caldeus. Todos estes sábios foram até Nabucodonosor para interpretarem o sonho que ele teve. Mas, queridos, novamente a história se repetiu. Nenhum pôde interpretar o sonho do rei. E novamente ele buscou Daniel. Pediu para que Daniel viesse até ele. Capítulo 4 e o verso 6. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. E entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Verso 8. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos,
Eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos. O rei sabia que o Espírito Santo de Deus estava em Daniel. E nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho, que tive e a sua interpretação. Verso 10. Eram assim as visões da minha cabeça. Na minha cama, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. O sonho que Deus deu para Nabucodonosor mostrava uma árvore, uma grande árvore. Verso 11. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. Verso 12. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Verso 13. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Verso 14. Clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Verso 15. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Verso 16. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos, 7 anos. Verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Verso 18. Isto em sonho, eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Queridos, Daniel ouviu o relato do sonho, e por quase 1 hora ele ficou atônito. E Deus revelou para Daniel o significado daquele sonho. O Deus das misericórdias deu um outro sonho para o rei Nabucodonosor. O segundo sonho de Nabucodonosor não foi uma estátua, mas uma grande árvore, cujo topo alcançava o céu, e os animais dos campos e montanhas se abrigavam sob a sombra desta árvore. O simbolismo da árvore não era estranho para Nabucodonosor. O historiador Heródoto conta o caso de Astírges, cunhado de Nabucodonosor, que também sonhou com uma árvore simbolizando seu domínio sobre parte do mundo. O próprio Nabucodonosor, em uma inscrição, compara a Babilônia a uma grande árvore abrigando as nações do mundo. O rei Nabucodonosor é simbolizado pela árvore no meio da terra. Ele era grande, ele era poderoso, orgulhoso, prepotente, o mesmo pecado de Lúcifer no céu. Lúcifer, o mais poderoso anjo no céu, também foi orgulhoso, prepotente. A Bíblia diz em Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, falando de Lúcifer no céu e da sua queda. Ali em Isaías 14, versos 12 a 14, diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Deus usou Nabucodonosor, o rei de Babilônia, para ilustrar a queda de Lúcifer no céu,
porque aqui em Isaías capítulo 14 está falando do rei de Babilônia, mas sendo ele um símbolo de Lúcifer no céu, que foi expulso exatamente por causa do orgulho, porque ele queria ser Deus. Queridos, nesta profecia é exposto que Lúcifer não estava satisfeito com a posição de anjo. Ele pretendia ser mais do que anjo, ele queria ser a estrela da manhã. Mas em Apocalipse capítulo 22, verso 16, Jesus diz: eu sou a verdadeira estrela da manhã. Então Lúcifer queria ocupar no céu o lugar do Filho de Deus. O chefe dos anjos era Jesus Cristo, não era Lúcifer. Mas Lúcifer queria a posição do Filho de Deus. Por isso houve batalha no céu. E Lúcifer foi expulso do céu. Lúcifer era o mais poderoso anjo do céu, mas não era o chefe dos anjos. O arcanjo Miguel é Jesus Cristo, o chefe dos anjos. Tanto Nabucodonosor como Lúcifer, ambos manifestaram o pecado do orgulho. Porém, Nabucodonosor se arrependeu e encontrou graça e misericórdia no perdão de Deus. O movimento da nova era, meus queridos, ensina que todos nós somos deuses. Satanás sempre está insistindo em fazer com que homens e mulheres acreditem que são deuses, que os poderes estão dentro deles e que eles devem descobrir estes poderes divinos que existem dentro do ser humano, porque você é um Deus. Essa é uma argumentação de Satanás. O movimento Nova Era ensina que todos nós somos deuses. E na religião dos Mormons, a meta a ser alcançada pelos homens é a de se tornarem deuses também. Desde o princípio, Satanás tem colocado no coração humano o desejo que foi a causa da sua ruína, de ser Deus. Foi por isso que Eva caiu. Nós lemos em Gênesis capítulo 3 e o verso 5, quando Satanás, através da serpente, falou com Eva e disse: no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Gênesis 3, 5. Eva foi enganada com a ambição de ser como Deus. Nós nunca seremos deuses. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas nunca seremos deuses. Nós somos filhos e filhas de Deus, mas somente Deus é eterno, imortal, existente por si mesmo, incriado. Para poder salvar o rei Nabucodonosor daquele orgulho, o orgulho é o pior de todos os pecados. Deus, primeiramente, precisava curar Nabucodonosor deste pecado maligno que se chama orgulho. A terapia que Deus usou foi a humilhação. O orgulho é o pior de todos os pecados porque fecha as portas para Deus. Deus não pode usar o orgulhoso, pois ele toma para si mesmo a glória que é de Deus. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Parábolas de Jesus, página 154. De todos os pecados, o orgulho é o que menos esperança incute e o mais irremediável. Queridos, a primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam se tornar coobreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Esta declaração inspirada está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 226. Vou repetir. A primeira coisa a ser aprendida por todos os que desejam se tornar coobreiros de Deus é a desconfiança de si mesmos. Queridos, temos que aprender a desconfiar de nós mesmos. Temos que aprender a confiar somente em Deus. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Ele é a fonte da nossa vitória. Diferente dos livros e seminários de autoajuda, precisamos desconfiar de nós mesmos e entender que a nossa suficiência vem de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13.
Paulo também disse: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6 e o verso 14. Deus usou uma estratégia para curar Nabucodonosor do pecado do orgulho. Deus providenciou para Nabucodonosor um spa. Você sabe o que é um spa? Quando as pessoas ficam num spa para fazerem uma lavagem em todo o organismo, para saírem dali revigorados. Deus colocou Nabucodonosor no spa. Eu costumo chamar o spa de Deus, onde ele, por 7 anos, estaria somente bebendo água e comendo grama, comendo vegetais. 7 anos de spa para Nabucodonosor ser curado do pecado do orgulho. Ele passaria 7 anos no campo, vivendo e comendo como os animais, para finalmente entender que toda a glória pertence a Deus. Meu querido irmão, Deus fará qualquer coisa para poder salvar você. Existe uma enfermidade muito cruel chamada de licantropia, na qual o indivíduo perde a razão, a sanidade mental e passa a agir como um animal. As unhas crescem, o cabelo e a barba crescem sem controle. É provável que essa tenha sido a enfermidade de Nabucodonosor. Vamos ler agora Daniel capítulo 4 e o verso 20 em diante. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos, 7 anos. Verso 24. Esta é a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Verso 25. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Verso 26. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaze os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres. Queridos, Daniel deu a interpretação do sonho para Nabucodonosor. Disse para ele que Deus, através deste sonho, estava se propondo a colocar Nabucodonosor num spa por 7 longos anos, para que ele vivesse e comesse como os animais do campo, e se humilhasse, e reconhecesse que Deus é Deus. Somente Deus é Criador, é eterno, é poderoso, todo-poderoso. Nabucodonosor tinha a síndrome de Lúcifer. O eu sou, eu tenho a força. A Bíblia diz, em Daniel capítulo 4, versos 29 e 30, que no momento em que Daniel fez a interpretação do sonho, por algum tempo, o rei Nabucodonosor ficou humildemente meditando naquilo que Deus revelara através do sonho. Mas, passado 12 meses, ou seja, depois de 1 ano, aquelas impressões feitas pelo Espírito Santo na mente de Nabucodonosor desapareceram. E Nabucodonosor voltou a se orgulhar. Leia então comigo agora Daniel capítulo 4 e o verso 28.
Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Verso 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Vejam a exaltação, vejam o orgulho saindo pela boca e até pelos poros de Nabucodonosor. Eu. A síndrome de Lúcifer. E agora o verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, 7 anos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. E o verso 33, na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Esta profecia se cumpriu em Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Meus queridos, Nabucodonosor tinha motivos de sobra para se orgulhar, porque realmente Babilônia é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os jardins suspensos de Babilônia, a grandeza de Babilônia, a grandeza dos palácios de Babilônia, dos templos, dos jardins suspensos, da grande cidade do Eufrates. Babilônia cobria uma área aproximadamente de 5 quilômetros quadrados. O comprimento total dos seus muros internos e externos era de 21 quilômetros. O muro duplo que protegia a cidade media mais de 31 metros de espessura. Os muros externos eram de cor de barro amarelo. Seus principais portões eram de cor azul. Seus palácios tinham uma frente coberta de ladrilhos de cor rosa. E seus milhares de templos eram de um branco resplandecente. Babilônia era a cidade mais linda do mundo antigo. Um tablete cuneiforme do tempo de Nabucodonosor menciona que existiam em Babilônia 53 templos dedicados a deuses importantes, existiam 955 pequenos santuários e existiam 384 altares de rua, todos dentro dos limites da cidade de Babilônia. Era uma cidade extremamente religiosa. Babilônia era naquele tempo a maior cidade do mundo e a reputação de Nabucodonosor como construtor foi preservada nos escritos do sacerdote babilônico Berossus. Foi por isso que Nabucodonosor, olhando para esta grande e maravilhosa cidade, se encheu de orgulho, de prepotência, de arrogância, de autoconfiança. E Deus então colocou Nabucodonosor no spa, para que ele se tornasse humilde, reverente para com o Deus Criador dos céus e da terra. Deus desejava que Nabucodonosor reconhecesse a fonte do poder. O poder que repousa sobre os governos e reinos dessa terra não depende da força do braço humano ou da estratégia militar. É o Altíssimo que reina sobre todos e sobre tudo. Ele pode pôr e ele pode depor os reis. Esse testemunho dado por Nabucodonosor aqui em Daniel capítulo 4 é uma confirmação de que Deus é Deus e Ele é zeloso da sua glória e Ele nos busca salvar, mas Ele quer nos fazer humildes. Ele quer quebrar no coração humano o orgulho de Satanás. E Ele quer nos fazer dependentes dEle.
Deus quer nos ensinar a desconfiança de nós mesmos. Só podemos confiar plenamente em Jesus se aprendemos a desconfiar de nós mesmos. Queridos, aqui no capítulo 4 e no verso 35, Nabucodonosor escreveu: e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, Deus opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão que lhe diga: que fazes? Deus é soberano. Deus é soberano. Deixe Deus ser soberano na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Nabucodonosor aprendeu a humildade. Ele se converteu. Ele estará no céu, comprado e resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Uma mostra da graça divina que nos persegue como um cão de caça e nos alcança, e nos converte, e nos transforma, e nos torna filhos e filhas de Deus. E aqui no capítulo 4, verso 36 diz: no mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Mas agora era um outro Nabucodonosor. Agora no verso 37 nós lemos: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu. Agora é um homem convertido falando: eu louvo, eu exalto, eu glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos são juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele aprendeu na sua própria experiência. Nabucodonosor está dando aqui o seu testemunho, o testemunho do amor de Deus, o grande e incompreensível e infinito amor de Deus. Queridos, nas 3 parábolas contadas por Jesus em Lucas capítulo 15, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, nas 3 parábolas existe um final feliz. A ovelha perdida foi encontrada. A dracma perdida também foi encontrada. O filho perdido voltou para os braços do Pai. A salvação está à disposição de todo e qualquer tipo de pecador. Queridos, é difícil se perder, porque nós temos que rejeitar e fugir de Deus por muitos anos. O amor de Deus nos persegue e a graça divina nos alcança. Eu quero que você se renda ao amor de Deus, que você se entregue a Jesus Cristo, aceitando-o como seu Salvador. Jesus Cristo não desiste de você. O amor de Deus não desiste de nós. Está provado na Bíblia o grandioso amor de Deus. Veja quão grande é o amor de Deus por nós. Diz o profeta João, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Veja como João exalta este amor de Deus. É este amor que me alcançou. É este amor que me fez um filho de Deus. É este amor que eu quero comunicar para você, influenciar você com amor divino. Aqui diz na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, veja quão grande amor nos tem concedido o Pai. João está extasiado com o amor divino. Eu estou extasiado com o amor e a graça divinos. E aqui diz que fôssemos chamados filhos de Deus. Quer um privilégio maior do que esse? Deus nos resgata, Deus nos salva, Deus nos faz filhos e filhas dele. Assim como Jesus é filho de Deus, você também, meu querido irmão, você também é gerado pelo Espírito Santo e você é feito filho de Deus. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a ele. Verso 2, 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser,
Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, seremos filhos e filhas de Deus. Alegre-se com esta mensagem, renda-se ao amor de Jesus Cristo. Deixo aqui o meu apelo, que Jesus Cristo seja o seu Salvador, meu querido irmão. Deixe-se envolver pelo amor de Deus e dê o seu testemunho. Leve Jesus Cristo a todos, em todos os lugares por onde você for. Mostre quão precioso é Jesus Cristo. Deixo com você a bênção do meu Jesus e a paz que só Ele pode dar. Amém.